Tudo bem? Hoje o nosso vídeo vai ser sobre um livro que eu adquiri. Esse livro aqui, ele é muito interessante, tem vários jogos que pode tanto ser usado em sala de aula ou em casa, né? Para ser apreciado em família. Eu vou colocar aqui para vocês várias sugestões e também vamos terminar com um vídeo que retirei do YouTube sobre o letramento na matemática. Obrigada. Olá, professor alfabetizador! Este é mais um vídeo produzido pelo Soma e nele trataremos sobre o letramento matemático. O letramento matemático, no ciclo de alfabetização, abrange o ensino e a aprendizagem de conceitos e procedimentos necessários para as práticas sociais de leitura e escrita de diversos tipos de texto. Estes exigem o conhecimento matemático e fazem parte do dia a dia das crianças, como o calendário, o relógio, encartes, contas, notícias, gráficos, tabelas, entre outros. A discussão sobre o letramento matemático toma como referência as produções sobre o letramento no processo de aquisição da linguagem escrita, que amplia a visão de alfabetização. É importante destacar que o desenvolvimento da linguagem falada e escrita e da linguagem matemática caminham juntos, compartilham de uma mesma base cognitiva. Nessa direção, é muito importante que as propostas pedagógicas em matemática se fundamentem nos direitos e objetivos de aprendizagem para cada ano do ciclo de alfabetização e também levem em conta o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático da criança, que é bastante peculiar e que demanda estratégias inovadoras e envolventes. Trocando em miúdos, isto quer dizer que as mesmas capacidades que a criança tem para aprender a ler e a escrever, também tem para estabelecer relações, padrões, representações e resolver situações-problema no ciclo de alfabetização. Nesse sentido, cabe a nós, enquanto mediadores do conhecimento, aproximarmos ao máximo o nosso aluno das vivências matemáticas, fazendo com que ele observe que ela está em todos os lugares, presente nas mais diversas formas em seu dia a dia.
Esta é a proposta deste vídeo. Discutir como materiais que compõem o cotidiano das crianças podem contribuir na promoção de uma educação matemática significativa. Fazer, de fato, com que nossas crianças se utilizem da matemática com propriedade. Nesse processo, é preciso considerar dois aspectos fundamentais: a ludicidade e a resolução de problemas. A ludicidade, porque estamos trabalhando com crianças de 6 a 8 anos que têm necessidades de brincar e de jogar. Vamos agora ouvir o que dizem alguns teóricos sobre o jogo e a matemática. De acordo com Lino de Macedo, o jogo apresenta ganhos em 3 perspectivas fundamentais: afetiva, social e cognitiva. Afetiva, ao possibilitar a regulação de frustração e prazer. A social, ao promover interações entre diferentes pessoas. E a cognitiva, pela promoção de descobertas de procedimentos, de erros e novas estratégias para conquistar os objetivos do jogo. Em relação à matemática, para Regina Grando, o jogo propicia um ambiente favorável ao interesse da criança, não apenas pelos objetos que o constituem, mas pelos desafios das regras impostas por uma situação imaginária, que, por sua vez, pode ser um meio para o desenvolvimento do pensamento abstrato. Ao jogar, uma criança dá muitas informações e comunica, através da ação, sua forma de pensar, desde que o observador reconheça nas ações ou procedimentos os indícios que está buscando para realizar sua avaliação. Assim, podemos relacionar o jogo à metodologia da resolução de problemas. O segundo aspecto, a resolução de problemas, porque as atividades propostas precisam ser carregadas de desafios que despertem nas crianças o desejo de aprender e de descobrir as relações matemáticas presentes em sua volta. Vejamos agora o que dizem alguns teóricos sobre a resolução de problemas no ciclo de alfabetização. Conforme Onushik, a resolução de problemas a partir da década de 1980 passa a ser pensada como uma metodologia de ensino, como um ponto de partida e um meio de se ensinar matemática. Isso, ela já fez as 2 dezenas, agora prodisse o número 25. O que é que está faltando aí? Você pode usar o 5 na barrinha? Você pode usar o 5 aonde? Com que peça? Pode ajudar o restante do grupo. Isso! O problema é olhado como um elemento que pode disparar um processo de construção de conhecimento. Diniz afirma que o aluno, enquanto resolve situações-problema, aprende matemática, desenvolve procedimentos e modos de pensar, desenvolve habilidades básicas como verbalizar, ler, interpretar e produzir textos em matemática. Simultaneamente, adquire confiança em seu modo de pensar e autonomia para investigar e resolver problemas. Buscamos aqui estabelecer uma articulação entre o uso de materiais e jogos matemáticos que envolvam as crianças em situações de investigações e aprendizagens matemáticas. Assim, a ludicidade presente nos jogos e nas brincadeiras será aqui valorizada. Mas a ela acrescentaremos a resolução de problemas, que abrange a reflexão, o levantamento de hipóteses, a comunicação de estratégias e o raciocínio matemático. Em salas do ciclo de alfabetização, primeiro, segundo e terceiro anos, a utilização de jogos matemáticos já é frequente. Vejamos o que dizem algumas professoras sobre o uso das estratégias lúdicas utilizadas em suas salas de aula. A princípio, quando se apresenta uma diversidade de jogos para a criança, como na situação do cantinho da matemática, eles querem explorar, né, esses materiais. E aí eles fazem jogos simbólicos, sem necessariamente explorar a funcionalidade do material. Então, o material dourado vira
eles estruturam uma casinha, organizando as peças. O dinheiro, eles criam uma situação de supermercado, de lanchonete. Então, eles vão explorando o material não necessariamente dentro da sua funcionalidade. Em termos, o que é importante também, porque você tem uma diversidade de jogos simbólicos que são importantes para o desenvolvimento da criança. É significante para aquela criança estar vivenciando esse mundo concreto, lúdico, de letramento e não apenas de decodificação mesmo, seja em qualquer área do conhecimento. São jogos matemáticos, a gente está falando agora de jogos matemáticos, mas eles podem sim trabalhar de forma contextualizada e interdisciplinar, trazendo outros conteúdos e abordando ali a matemática como foco, mas interdisciplinando a nossa aula. Uma coisa interessante na matemática é que os alunos eles têm muita curiosidade. E é interessante que alguns materiais chamam mais atenção. Por exemplo, o dinheiro, as notinhas, né? Acredito eu que seja pelo fato de ser algo muito relacionado ao cotidiano. A gente percebe que a criança, ela sai daquele mundo abstrato, ela vai para o concreto e ela traz para a gente uma resposta de quanto aquilo ajuda na resolução dos problemas. Como, por exemplo, nas últimas experiências que a gente teve através do PENAIC, da criança dizer que, professora, dessa forma ficou muito mais fácil. Nós estávamos trabalhando com dinheiro, né, o dinheirinho. Eu achei interessante porque tinha nesse dia um aluno que faz aula de violino, ele levou o violino para a escola. E aí no momento lá ele ficou demonstrando. E de repente eles colocaram a caixa do violino e começaram a jogar dinheiro, porque eles estavam representando aqueles artistas de rua em que ficam tocando e as pessoas vão dando gorjeta. Então a matemática ela está no mundo, está na vida das pessoas. Os jogos ajudam nesse trabalho de propiciar a leitura de mundo para a criança a partir dessa prática, potencializando mesmo o nosso trabalho enquanto mediador em sala de aula. Apesar dos efeitos positivos do lúdico na sala de aula, nem tudo são flores. E nem sempre o trabalho com jogos matemáticos é tão fácil. É preciso refletirmos sobre alguns aspectos que podem dificultar o seu uso, como a indisciplina, a falta de material suficiente, a adequação ao nível da turma, o espaço inadequado para a vivência e, muitas vezes, a ausência de um planejamento eficiente. Enquanto professora alfabetizadora, a maior dificuldade que eu percebo é a gente romper com as estruturas presentes na cultura escolar, né? Trabalhar com jogos requer muito planejamento. Se não houver o planejamento, não vai dar certo. A criança não compreende o porquê daquele jogo, daquela brincadeira. Para além da questão do planejamento, que é fundamental, todo material que você leva para a sala de aula, sejam os jogos, como outras atividades, é preciso você ter um objetivo, né? Mas eu acredito que, para além disso, ainda existe a dificuldade de você entender em que momento usar cada material. Então, o que você pode explorar de cada material? Não é só o lúdico, é o professor, enquanto mediador, se preocupar com a finalidade do jogo e mostrar para a criança que ali não é só um passatempo, é uma forma de aprendizagem e aquilo tem um significado para ela. É preciso que o professor tenha propriedade sobre isso. Por exemplo, quando é que eu uso os palitos com a liguinha? Quando é que eu uso o quadro de valor-lugar? Quando é que eu posso trabalhar com tampinhas, estabelecendo as trocas? O material dourado é apropriado para trabalhar com a primeira série? Agora, partilhamos com vocês algumas experiências com materiais e jogos matemáticos no contexto de letramento em uma escola da Rede Estadual de Ensino do Estado da Paraíba. Cubra 9.
O Cubra 9 é um jogo que explora a adição e a decomposição numérica, contribuindo com as habilidades de contagem, conservação de quantidades e o cálculo mental. Ao jogar no coletivo da sala, são necessários números de 1 a 9 para cada grupo, que deverão ser cobertos a partir dos números obtidos nos dados. Na sua vez de jogar, um representante do grupo lança os 2 dados, faz a contagem e escolhe o número ou os números a serem cobertos. Por exemplo, se nos dados obtivermos 5 e 4, podemos cobrir o 9, os números 5 e 4, ou 6 e 3, ou ainda 7 e 2, ou ainda 6, 2 e 1. Ganha quem cobrir todos os números ou deixar menos pontos descobertos. O material dourado. O material dourado é um material pedagógico criado por Montessori para explorar algumas características do sistema de numeração decimal. Aqui, apresentamos o jogo das trocas, que explora a contagem, a adição e o agrupamento de quantidades com as trocas a cada grupo de 10. Em sala, cada grupo recebeu uma quantidade de cubinhos, barras e uma placa, além de 2 dados. Para jogar, as crianças, organizadas em duplas, jogavam os dados, somavam os valores e pegavam a quantidade correspondente em cubinhos. Passava a vez para outra dupla, que fazia o mesmo. Quando a dupla tivesse mais de 10 cubinhos, podia fazer uma troca desses por uma barrinha. Nesse jogo, ganha a dupla que obtiver a centena ou que obtiver mais pontos. Outra variação para o trabalho com material dourado é promover o ditado de quantidades. A professora dita o número e as crianças representam com as peças do material dourado. Essa atividade possibilita o desenvolvimento da contagem, da adição e da representação numérica, considerando os cubinhos, as barras e as placas, que serão denominados mais adiante a unidade, a dezena e a centena. O calendário. O calendário é um rico material a ser explorado em salas de alfabetização. Ele se constitui um gênero textual que envolve conhecimentos de língua portuguesa e de matemática. Pode ser utilizado o calendário anual para dar uma visão do todo, abrangendo os meses do ano e datas importantes como aniversários e datas comemorativas, bem como o calendário mensal, que possibilita a compreensão dos dias da semana e as datas mais próximas. O calendário contribui para que as crianças do ciclo de alfabetização localizem informações sobre datas envolvendo a grandeza tempo, possibilitando a compreensão de sequência numérica, quantidades de dias e suas relações com semanas e meses. Além desses jogos, o material do Soma sugere a utilização de jogos tradicionais de nossa cultura, como o boliche, jogo da memória, os dominós, as trilhas, a pescaria, entre outros. Este jogo de pescaria explora, além da coordenação motora e atenção das crianças, a noção de número ímpar e número par. A vantagem desses jogos é que você pode manter o princípio do jogo, mas variar nos conceitos e procedimentos envolvidos. Sabemos que diferentes jogos e materiais podem ser utilizados em turmas do ciclo de alfabetização, que contribui na aquisição de conceitos matemáticos. Mas, para o seu uso, é necessário sempre clareza de seus objetivos e planejamento no que se refere ao tempo a ser utilizado, ao espaço e distribuição das crianças e aos recursos necessários.
Neste vídeo, propomos uma reflexão sobre o letramento matemático por meio de jogos e materiais do cotidiano, abordando aspectos teóricos e práticos. Esperamos contribuir para você, alfabetizador, tornar suas aulas de matemática mais significativas e produtivas. Bons trabalhos!